Vamos fechar nossos formulários, vamos fazer a programação do botão incluir. Incluir, dois cliques. Vou explicar para vocês e aí vocês digitam, né? Dão um pause no vídeo, digita, vai ficar mais fácil enquanto vocês estão digitando, lembrar do que eu falei. Vai abrir aqui então, toda vez que eu clico no botão ele já dá o private sub, né? O nome dele e o evento, né? Clique. Esse em verde aqui é os comentários, né? Com um apóstrofo ou aspas simples. Então nós vamos cadastrar, que é o início da nossa planilha, ok? Esse traço aqui que eu coloquei, ó, esse traço aqui, o underline, né? É quebra de digitação de texto. Então tudo isso daqui que está aqui embaixo seria uma única linha de digitação. Mas para não ficar toda hora indo lá para frente, usando aqui esse botão, olha, né? Então fica ruim da gente ficar fazendo todo esse movimento. Então você dá quebra dele de underline, continua a programação que ela aceita normalmente, ok? Vamos lá. O if, né? Então o if, aí eu dei o nome de txtnome, que é a nossa caixa lá que tem do nome, tá certo? Ponto, nós vamos usar o evento value, ou seja, todo o valor que eu digitar na caixa de texto, aqui ó, qualquer valor, tá? Ele vai aceitar. Coloquei aspas em branco justamente por isso, todo valor que eu adicionar lá, ele aceita, número, valor, etc. E o endereço, a mesma coisa, copiando, depois o número, mesma coisa, aspa, também o complemento e assim sucessivamente cada um, tá certo? Até a última caixa lá que é texto de nascimento, ponto valor, igual, abre e fecha parênteses. Termina com tem, né? Que é dentro da programação do if. Nós vamos colocar também uma mensagem box, dizendo o seguinte: por favor, preencher todos os campos. Caso o usuário final aí não preencha todos os campos, ele não deixa dar continuidade à nossa programação que nós vamos fazer aqui embaixo. Então ele vai parar o que? Vai parar, né? Ele vai dar fim e vai ficar ali esperando as informações necessárias para dar continuação, ok? Vamos fazer um teste, vamos salvar, vamos abrir o nosso formulário e vamos digitar qualquer coisa aqui para ver se ele aceita. Olha, está aceitando números, letras, números, então ele já está aceitando as informações. Ele não vai cadastrar ainda, por quê? Porque não tem o restante da nossa programação, mas ele já deu até no finalzinho aqui que é a mensagem, ó, a favor preencher todos os campos. Por quê? Não preencheu o restante dos campos, ok? Vamos voltar na nossa programação. Eu vou colocar aqui direitinho para vocês dar um pause, tá? Então nós terminamos aqui, olha, no exit sub, tá certo? Então deixa eu colocar aqui, é a segunda fase que eu estou dando nome, ok? Segunda fase, olha. Segunda fase, terceira fase, para ficar mais fácil aí a digitação de vocês, dando pause para vocês digitarem. Assim que eu ouvir a minha explicação, vocês digitam, fica melhor, não só digitar e depois voltar ao vídeo, tá bom? Então vamos lá. Na segunda fase, o que nós fizemos? Eu fiz uma declaração aqui dizendo que linha é igual a 8. O que é isso? Dentro da nossa planilha aqui, a linha 8 vai começar aqui, ó, na linha 8, tá certo? Linha 8. Essa linha, toda vez que ele terminar, ele vai somar mais uma. Então, preencheu a linha 8, ele soma mais uma, vai para baixo. Preencheu a 9, ele soma mais uma, vai para baixo, conforme vai fazendo isso sucessivamente. Então é um loop que ele vai fazer, tá certo? Dentro desse loop aqui, na terceira aula, pessoal, que eu já expliquei como cadastro do usuário lá de login, que é da aula da tela de login, vai encontrar a explicação do loop, tá bom? Então não vou explicar com detalhes aqui, é só passando ela, tá? Então estamos lá. O loop ele vai dizer que na linha 8, né? Na linha que é igual a 8, o que ele vai fazer? Ele vai procurar minha planilha, que é cadastros de cliente, vai procurar a célula,
vai procurar a linha e a coluna 2. Por que 2, pessoal? Por que coluna 2? Porque caso vocês fizerem, eu tenho aqui, ó, coluna 2, letra B, porque a primeira eu pulei, a primeira coluna. Então eu quero aqui na segunda. Então depende de como vocês vão fazer o cadastro. Se for na primeira é aqui, se for na terceira é aqui, sucessivamente. Ok? Igual ao que eu digitar lá. Então ele vai aceitar, ele vai procurar então aquela função que nós fizemos aqui em cima, aquela declaração, que é a linha mais igual a esse aqui, aquilo, né? Mais um, tá? Aí o que ele vai fazer? Terminou o looping. Ele está procurando a linha vazia para fazer o cadastro, certo? E se ele não achar a linha, ele vai ficar fazendo loop até achar uma linha, mas como já tem cadastro, com certeza ele vai achar. Dentro desse looping aqui, o que nós fizemos? Se eu cadastrar um nome já tiver um nome cadastrado, ele não vai deixar aceitar. Então eu deixei uma mensagem box aqui dizendo: o cliente já foi cadastrado, o cadastro está negado. Tá? Aí ele para novamente, não dá continuidade, aí a pessoa altera o nome ou desiste, né, de fazer o cadastramento, e aí ele continua fazendo toda essa parte aqui. Aí ele vai cadastrar, né, dentro das informações que foi dada aqui em cima, que é cadastro de cliente, a linha, a coluna 2, que começa na 2, que é texto e nome, e a propriedade é texto. Então, um por um aqui, ó, ele vai cadastrar as informações, tá? Então, ele vai pegar a linha, na coluna 2, linha na coluna 3, linha na coluna 4, e assim sucessivamente até a linha na coluna 19, que é o texto nascimento.texto, ok? Daí o que ele vai fazer, pessoal? Vamos fazer devagarzinho aqui para vocês copiarem também, ó, a última parte aqui, que é uma simples mensagem box, tá? Dizendo inclusão com sucesso, o botão do exclamação, mais um VB, um botão de default, né, que é o botão 1, cadastros de cliente, terminou. Aí ele vai dar uma submensagem aqui dentro da mensagem, ou seja, uma segunda mensagem dizendo o quê? Que é uma mensagem box dizendo: deseja cadastrar outro cliente? Vai usar o 36, tá? Quem já viu as minhas outras aulas, quem não viu, assista para saber como é que chama isso daqui. Como é que eu cheguei no 36, que é esse flag, tá? Lá eu explico direitinho e mostro para vocês como que é isso daí, tá bom? As tabelinhas também do grupo e dos flags para vocês saberem. E depois o nome. E aí então termina dando aqui um end, né? Deixa eu ver se eu digitei o end aqui, o end, ok? Beleza. Então nós vamos gravar e vamos fazer aqui um teste para ver se vai sair certo. Vamos lá, teste. Ok. Agora eu vou dar aqui umas letras qualquer, tá, pessoal, para ir mais rápido. Digitando, né? O usuário está digitando. Agora ele vai incluir. Ok? Vamos dizer que eu esqueci essa daqui. Aí vai dizer: favor preencher todos os campos, ó, tá vendo? Eu esqueci o campo, eu procuro qual é, preencho ele, vou incluir. E ele está me dando aqui, ó, inclusão com sucesso. Você já observa o que apareceu aqui. Agora tem que aparecer segundo texto, né? A segunda mensagem, que é cadastro de cliente, sim ou não, tá vendo? O default lá do botão 1, que é esse daqui, é que ele já vem marcado, tá vendo? Então, se eu tiver uns 2, 3, eu já deixei como marcado. Vocês podem marcar aqui não também, não tem problema. Deseja cadastrar outro cliente? Aí eu vou colocar sim, e ele já me deixa o formulário aqui, ok? Só que o formulário, pessoal, ele não apagou, tá vendo? Ele não apagou aqui. Ele deveria apagar todas as informações. Nós vamos fazer então a programação para apagar isso aqui.
Mas uma outra coisa que eu quero ver se dá tempo para fazer, pessoal, é isso aqui, ó. Se eu digitar novamente teste, sem apagar, que eu fiz a programação ali do loop, ele tem que me acusar que esse teste já foi feito. Então ele não vai deixar eu colocar. Por exemplo, vamos supor que eu coloco lá uma empresa, a empresa ABCD Indústria e Comércio Limitada, e eu coloco de novo ela, ABC Indústria e Comércio Limitada, ele não vai deixar cadastrar. Então vamos ver. Ó, o cliente já foi cadastrado. Realmente ele não deixa eu cadastrar. Ele volta para cá, né, várias vezes que eu precisar aí, ó. Ok? Por causa daquele end sub lá. Então ele travou aqui. Ok, então se eu colocar aqui teste 11, vamos ver se ele... Opa, salvou. Por quê? Porque é o outro nome, né, pessoal? Teste 11. Tá certo? E se eu colocar aqui, por exemplo, um teste com a letra maiúscula, vamos supor. Né? Então vamos aqui, ó, pessoal. Colocar com a letra maiúscula, que o primeiro nome é maiúsculo. Ok? Vamos ver então se ele vai aceitar. Ele está aceitando também, pessoal, ó. Tá certo? Então nós temos aqui um teste minúsculo, tá? E um teste maiúsculo. Então ele aceitou os dois aqui, ó. Tá certo? Se eu digitar só teste também aqui, ó, com certeza ele vai aceitar, ó. Então ele está aceitando tanto um como o outro. Então, por exemplo, se não tiver um padrão aqui para os usuários cadastrar, então vai ficar essa duplicidade aqui. Então nós vamos cadastrar, vamos jogar também uma forma aqui de conversão de texto, ok? Para que o usuário sempre cadastre e não tenha problema nenhum, tá bom? E vamos apagar também, fazer a programação para apagar aqui, ok? Então vamos voltar lá, vamos fechar. Vamos voltar na nossa programação. E nós vamos então digitar logo após as últimas informações. Vamos direto no botão apagar, né, pessoal? Quer ver? Que eu queria mostrar para vocês aqui, se eu fizer no botão apagar, tá aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. No botão apagar, no CD limp, né, no botão limp, eu coloquei aqui, ó, para vocês, para limpar todos os campos. Como é que é? Vamos explicar. O nome TXBox nome, né, ponto texto, tá? Que é o nome do botão, igual, abre e fecha aspas, em branco. Então ele vai apagar tudo que está lá, tudo que eu digitar, ele vai apagar, ok? E assim sucessivamente para cada um deles aqui, ok? E no final, pessoal, eu apaguei aqui, ó, texto nome, o setFocus, para dar foco ao meu cursor, ou seja, o cursor, esse cursor aqui do mouse, ele vai ter que estar piscando lá no nome, ok? Vamos lá então. Vamos lá. Eu vou dar, bom, teste lá ele vai dar, então vamos colocar aqui como letra bem rápido aqui para não... Vamos lá, então o que vai acontecer? Lá eu vou inserir, ele inseriu, tá pedindo sim, olha lá. Aí eu vou cadastrar um outro, vou agora clicar aqui no limpar, ele tem que me limpar tudo. Deu um erro aqui, pessoal, vamos ver o erro. Método ou membro de dados não encontrado. Vou clicar OK. Então, eu errei aqui, ó. Aqui é texto, né? Faltou uma letrinha E, pessoal. Você viu como é importante? Qualquer digitação errada que vocês fizerem pode dar um tipo desse erro, né? Vamos lá. F5, né? Ou continuar. Ele deu outra coisa errada, pessoal. Não foi possível identificar a propriedade de texto, valor inapropriado. Vamos ver aonde. Ele está dizendo aqui que a propriedade text está inválida. Vamos ver aonde que ele está mostrando. No combo box, pessoal. Combo box não é texto, é value. Vamos colocar value. Valor, né? Bom, ele vai dar logicamente nos outros, porque eu tenho
mais combo, tá vendo, ó? Então eu tenho os combos aqui para poder fazer a diferença deles, tá? Então você vai clicando, né? Ele vai dar sempre esse valor aí. E, logicamente eu estou fazendo isso daqui para vocês verem um tipo de erro que deu, tá? Eu tenho mais esse outro aqui, ó, esse último, tá certo? Então vamos lá ver se está tudo certinho, ó. Vamos clicar aqui, ó, ele aceitou, tá vendo? Então já foi corrigido, então não vai ter problema nenhum. Então ele vai estar funcionando certinho, ok? Então vamos digitar qualquer coisa. Como é só para limpar, vamos lá limpar. Ele limpou e deu o meu setfox aqui, ó, direto no nome, ok? Beleza. Como eu falei para vocês, agora nós vamos fazer aqui nesse teste aqui do nome uma fórmula, né? Uma conversão de texto para não dar problema, tá bom? Então nós vamos lá, vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar 2 vezes nele, ok? Aqui eu já tinha deixado preparado para vocês, então eu vou tirar esse aspas aqui para adiantar na configuração. É importante para não atrasar nessa digitação, tá bom? Olha só, vamos explicar. Na caixa de texto, né, com a propriedade texto, ela tem que ser igual o quê? Converter uma string. Então ele vai converter string. Converter para quê? Para a primeira letra, tá certo? A primeira letra ser maiúscula. Você observaram que eu dei VB aqui, ó, quando vocês digitam VB e digita a tecla Ctrl e pressiona espaço, ele já dá aqui para vocês várias propriedades que vocês vão estar utilizando aí com o tempo, conforme vocês vão estar aprendendo, né? Então a gente vai direto lá, certo? Então ele tem a propriedade aqui para maiúscula, toda minúscula, né? O case, depois tem o L-case, que é maiúscula, minúscula, tá bom? Vamos lá. Então, por que isso aqui, essa conversão, pessoal? Aquilo que eu já expliquei lá, vamos lá. Ó, lembra do teste? Agora eu vou digitar aqui, ó, teste. Só teste, vocês observaram que ele já deu o primeiro nome aqui na regra de português, que o primeiro nome tem que ser maiúsculo, né? Todo nome tem que ter o primeiro nome maiúsculo, tá certo? Se eu colocar o meu nome, por exemplo, ele já vai sair aí, ó. Olha a letra D, já saiu maior, né? Oliveira já saiu maior, tá? Júnior já saiu maior. Se vocês colocar o caps lock aí e digitar, por exemplo, Maria, é aqui, ó. Digitar aqui Maria, tudo em maiúsculo, ele não aceita. Então nós criamos uma regrinha para que o usuário final ou qualquer outra pessoa, por exemplo, se mandar, por exemplo, uma auxiliar administrativa, ela vai já fazer certinho, porque todo o primeiro nome é a letra maiúscula. Mas se mandar o office boy, por exemplo, ele já vai cadastrar tudo minúscula, porque muitas vezes ele nem sabe usar a digitação aí, não é verdade? Então, para ficar uma regra para todos os funcionários não ter problema nenhum e aceitar realmente o que já foi cadastrado, não cadastrar mais. Então nós vamos cadastrar lá Oliveira Júnior, tá certo? Vamos digitar aqui outras coisas. Ó, ele aceitou, né? Você já viu aqui, ó, que já tem Oliveira, ó. Ok? Então vamos digitar aqui, ó. Está digitado, né? Como se eu estivesse digitando de novo. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. Não aceita, porque já foi cadastrado. Ok? Então, por exemplo, se vocês tiverem lá um cliente chamado, que pode acontecer isso, né? Um cliente chamado Oswaldo Oliveira 1, você pode dar o nome dele de Oswaldo Oliveira 1, entendeu? Porque aí vai ficar, tem o Oswaldo 1 e o Oswaldo 2 e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, essa aqui nós terminamos a videoaula, né? Depois nós vamos fazer, se vocês quiserem também fazer, pode fazer com por exemplo, o endereço, colocar, né, no bairro, na cidade, deixa eu ver onde mais aqui, só.
tá? Então, nas próximas aulas nós vamos fazer o que, pessoal? Vamos colocar, aproveitar e colocar também nos outros campos. Deixa eu ver aqui. Porque ele está aceitando aqui, por exemplo, que nós já vimos, né? Ele aceita aqui, olha, no CEP, por exemplo, ele aceita letra e aceita número. Então nós vamos também configurar, fazer um padrão para isso daqui, tá? Número, por exemplo, ó, né? Número. Então tem que aceitar só número. No RG tem que aceitar só número, ó. Ele está aceitando letras, né? Ok? Então na próxima videoaula nós vamos fazer toda essa parte aqui, vamos formatar também os campos CPF, RG e o CEP de acordo com a formatação correta deles, tá bom? Com os tracinhos aí, os pontos e tudo mais. Ok? Então beleza, pessoal. Então para essa videoaula é isso daí. Um abraço a todos e até a próxima.